Vamos, antes de nos assentarmos, vamos ler aqui nosso texto base, que se encontra lá em 2 Reis. O capítulo é o de número 4. Nós estaremos lendo a partir do versículo 8. Eu já peço desculpa para os irmãos se eu ficar parando em alguns momentos para tomar um pouquinho de água, que eu estou me recuperando de uma infecção respiratória, então minha garganta está bem ressecada. Então eu fico aqui tomando água para tentar não ficar tossindo, tá bom? Vamos lá então, 2 Reis, capítulo de número 4, iniciaremos ali no versículo 8. Então diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e lhe disse: por volta dessa época, o ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui a tua palavra. Senhor, a sua palavra que ela é real. A sua palavra que ela gera frutos até os dias de hoje, Pai. Pelo o teu poder que é derramado sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem trazido ao meu coração. Eu te peço, Senhor, nessa noite, que a tua palavra, ela vai de encontro a cada vida aqui essa noite. Encontre terras férteis, Senhor, terras prósperas, Jesus. E que elas venham a dar frutos, que elas venham a ser férteis para a tua honra, a tua glória e o teu louvor. Espírito Santo, usa a minha vida como um canal livre, desimpedido e desembaraçado do teu Santo Espírito, Pai. E aquilo que eu não conseguir, Senhor, dizer com palavras, aquilo que a minha limitação humana, Senhor, não conseguir atingir cada vida aqui presente, que o teu Espírito Santo, Senhor, vai de encontro a cada um deles, Pai, e transmita, Senhor, aquilo que do alto céu o Senhor tem para nós essa noite. É assim, Pai, que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, e todos digam amém e podem se assentar. Glória a Deus. Essa passagem da sunamita, ela é muito conhecida, né? Nós geralmente lemos muito e vemos muitas ministrações lá no período em que o filho dela vem a óbito, então ela vai novamente até o profeta para pedir uma ajuda. Nós ouvimos muito essa passagem. E eu confesso para vocês que quando o Espírito Santo me direcionou a essa passagem, eu sofri um impacto muito forte referente à revelação que Deus me deu. E como de costume, né, algumas pessoas sempre falam, até os jovens brincam, né, que normalmente as palavras que Deus coloca no meu coração são palavras de exortação, são palavras um pouco mais firmes, mas essa noite, Deus ele quer nos trazer uma palavra de esperança. Deus, ele obviamente, ele tem um plano, ele tem uma promessa para cada um de nós. E muitas vezes nós deixamos essa promessa ser adormecida. E nós vemos isso na vida dessa sunamita. Veja que o texto, ele nos diz, ela era uma mulher rica. Depois, vai dizer que ela entendia que Eliseu, o profeta, ele era um homem de Deus. Então, ela tinha fé, ela cria. Mais para frente, Eliseu, como uma forma de gratidão, vai perguntar a ela, mas o que nós podemos fazer por ela, já que ela tem nos recepcionado tão bem?
E aí ele propõe então quer que eu fale com o exército, quer que eu fale ali com o rei? E ela diz o quê? Não, eu estou bem entre o meu povo. Quando ela diz isso, nós podemos compreender que ela tem, teoricamente, uma vida satisfeita. Essa mulher, ela, como eu já disse, talvez a satisfação dela estava ali dentre a riqueza dela. Ela tinha uma condição, provavelmente morava bem, vivia bem, e isso para ela era o suficiente. Mas Eliseu então pergunta a Geazi, e Geazi diz, ela não tem filhos. E obviamente Eliseu, inspirado por Deus, diz para aquela mulher que você vai gerar um filho. E o texto nos diz que o marido dela já era velho. E aqui eu grifei que ela instantaneamente contestou. E diz o quê para Eliseu? Não minta para não iludas a tua serva. Queridos, quando eu li isso, o Espírito Santo ele me mostrava algo referente às nossas vidas nos dias atuais. Eu não quero dizer aqui, primeiramente eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão da incredulidade. E eu não quero aqui que vocês entendam como uma incredulidade, um ateísmo simplesmente teórico, de dizer assim, eu não creio em Deus. Eu acredito que se todos estão aqui é porque nós cremos em Deus, amém? Mas aqui nós vemos que há uma divergência, há uma contradição entre a pessoa que ela cria que o profeta ele era um homem de Deus, mas ela não acreditava que a promessa podia se cumprir na vida dela. E aqui o que é mais interessante é que nós vemos que embora aquela mulher, ela dissesse, está tudo bem entre o meu povo, Geazi vai despertar ali no profeta que havia um sonho adormecido dentro dela. E essa resposta que ela dá, já demonstra que era um sonho adormecido dentro dela. Porque ela vai dizer o quê? Não minta para a tua serva. Ou seja, era algo que ela já não tinha mais esperança. Era algo que para ela, pelo marido já ser velho, era algo impossível. Então, através da vida dessa mulher e outros exemplos que eu vou dar aqui, eu gostaria que vocês entendessem que há uma diferença entre uma fé teórica e uma fé prática. Se você olhar para o seu vizinho e perguntar, você crê em Deus? Ele vai dizer, eu creio. Se você olhar para o seu irmão, ele vai dizer, eu creio. Mas e quando você está diante de algo que não tem se realizado na sua vida? Como você tem se posicionado? Como você tem enfrentado o tempo que você precisa de espera para que algo do Senhor venha acontecer na sua vida? Deus, ele é soberano e a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Amém? Dá um glória a Deus. Mas a forma como que nós passamos esse tempo de espera, que muitos dizem processo, é o que vai influenciar a nossa jornada. E aí, eu gostaria também de ler com vocês um outro exemplo, lá em Gênesis, capítulo 18, do versículo 9 ao 15. Aqui é quando Deus promete Isaac a Abraão. Então ali, Abraão foi visitado, e ali no versículo 9, então diz assim, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Aqui então, fazendo um paralelo com a história da sunamita, nós podemos ver que também existia uma promessa na vida de Sara, na vida de Abraão. E quando Sara ouve, ela faz o quê? Que a Bíblia nos conta? O que ela faz, igreja? Ela ri. Isso demonstra uma incredulidade. Mas ela cria?
em Deus? Cria. Mas ela creu na promessa? Não. Então aqui, o que o Espírito Santo traz para nós essa noite é que nós precisamos aprender a confiar mais. Nós precisamos saber nos colocarmos no lugar de filhos de Deus. Nós precisamos saber que há um tempo para todas as coisas. E Deus tem o tempo perfeito para realizar o que Ele precisa realizar na sua vida. Queridos, não precisa você colocar a sua mão naquilo que o Senhor já disse que você irá possuir. Não precisa você querer avançar, buscar estratégias, obstruir obstáculos, porque você só vai trazer feridas para a sua vida. Veja aqui no próprio exemplo de Sara. O que Sara fez? Se nós voltarmos um pouquinho, a promessa já estava sobre a vida de Abraão. Mas ela faz o quê? Diante da ansiedade dela não gerar um filho. Ela pede para que Abraão se deite com Agar. E ali então nasce Ismael. Depois Ismael foi abençoado, ok? Mas olha todo o conflito que se instaurou por causa de uma ideia, uma decisão que não foi direcionada por Deus. Ela depois ficou aborrecida porque Agar olhava para ela, porque Agar engravidou. E aí gera todo aquele conflito. Então, o Espírito Santo essa noite nos diz: não coloque a mão naquilo que o Senhor diz que irá fazer. Não queira pular atalhos, não queira você dar o seu jeitinho, porque Deus Ele não precisa do nosso jeitinho para Ele fazer com que a promessa se cumpra na nossa vida. Veja, Deus tinha dito para Abraão, antes de Abraão ter Isaac, antes de vir Jacó, Ele já disse o quê? Que ele seria pai de nações e toda a descendência dele, não foi isso? Tá, agora vamos lá. Só para não confundir o nome, eu anotei aqui. Quando Isaac se casa com Rebeca, que depois nasce Jacó, a Rebeca podia ter filhos? Não. Diz aí para quem está do seu lado, a Rebeca era estéril. Diz para o seu irmão que não sabia que a Rebeca era estéril. Depois Jacó se casa ali primeiro com Lia, ou Leia. E depois ele tem Raquel por sua esposa. E de Raquel viria Jacó. E a Bíblia nos conta que Raquel também era estéril. Mas e aí? Deus não tinha dito para Abraão lá atrás que ele seria pai de nações e que toda a descendência dele também herdaria? Será que Deus não sabia do que ia acontecer? Ou será que Deus estava brincando com Abraão? Queridos, Deus não brinca com a promessa dele. Nós, olhando aos nossos olhos naturais, a gente fica cercado pelas circunstâncias que acontecem no dia a dia. E com isso, a gente gera incredulidade no nosso coração, porque a gente coloca em primeiros planos os nossos desejos, as nossas necessidades rápidas, instantâneas, e aí a gente acaba causando tumulto nos planos que Deus tem para nós. E muitas vezes, não é esse o plano do Senhor. Não era esse o plano do Senhor. O Senhor já tinha dito para Abraão que de Sara viria. Não era de Agar. Mas aí a ansiedade que nós temos, o motivo, as nossas razões de não poder esperar no tempo do Senhor, a gente vai lá e a gente quer colocar a nossa mão onde nós não devemos colocar. E aí a gente passa a viver uma vida cristã totalmente desconfortável, porque a gente começa a querer conquistar as coisas pela força do nosso braço. E não crendo na promessa de Deus para a nossa vida. É por isso, queridos, que tem tanta gente com ansiedade hoje em dia. É por isso, porque simplesmente não entende, eu preciso esperar no Senhor. Ah, mas fulano está conquistando, está alcançando, se ele está conquistando e está alcançando, eu também preciso conquistar. Mas você sabe o quanto tempo aquela pessoa está esperando por aquilo? Ou qual que é o tempo do Senhor para a vida dela? Ou qual que é o propósito do Senhor para a vida dela? Não se compare com ninguém. Porque a partir do momento que você se compara, você começa a querer colocar a sua mão. E aí, o prejudicado da história é somente você, porque você vai ter que enfrentar as consequências de uma decisão que você tomou sem direção do Espírito Santo. Eu creio que Deus está falando com você essa noite. Eu creio que vocês estão quietinhos porque vocês estão refletindo e talvez vocês estão aí pensando em algo que você já colocou a sua mão e que está atrapalhando os planos do Senhor para a sua vida. Lembra lá em Salmos,
Davi vai dizer assim, que antes que a palavra venha à nossa boca, Deus já conhece. Então não adianta essa noite você estar aqui e querer enganar o Senhor e dizer, Senhor, não, está tudo bem. Senhor, eu não preciso de nada, como disse a sunamita. O Senhor, Ele sonda, Ele sabe o teu coração. Aí você quer viver um avivamento, você quer viver o que o outro vive, mas você está lá com aquele sonho adormecido que te entristece. E você acha que os bens materiais, que as coisas do mundo vão te preencher. Queridos, e não vai. Eu sinto lhe dizer, não vai. Nós somos plenamente satisfeitos quando nós estamos no plano de Deus. Essa é a única verdade. Se você está no centro da vontade de Deus, ainda que aconteça o que acontecer, você será plenamente satisfeito e grato. Você não murmurará. Aí começa a analisar. Eu fui lá e fiz com a minha mão algo que Deus não quisesse que eu fizesse. Aí eu estou triste, eu não estou bem no meu trabalho, porque talvez aquela não era a direção de Deus para a sua vida. Eu não estou bem ministerialmente, porque talvez não é a direção de Deus para a sua vida. A gente precisa entender o lugar que Deus quer que nós estejamos. Fernanda, mas eu estou vivendo uma vida tão difícil. E eu preciso viver com felicidade, eu preciso estar legal. Quem disse isso para você? Quem disse isso para você? Você tem que viver uma ótima sim em Deus, mas você tem que viver uma vida ótima para glorificar ao nome dEle, e não para satisfazer a vontade da tua carne. Vocês estão entendendo? Aqui eu coloquei algumas causas. Algumas causas que geram essa incredulidade em nós. Eu confesso que eu fiz um estudo, mas eu reduzi bastante porque tem muitas situações, mas eu acredito que essas são as mais pontuais para nós. Então, a primeira delas, querido, a gente não crê naquilo que a gente não conhece. Então, a falta de conhecimento da palavra, ela vai gerar uma incredulidade prática no seu coração. Porque quando nós lemos aqui, olha, a sunamita gerou um filho, o marido dela era velho, foi uma promessa de Deus. Sara gerou um filho, ela também era velha, o seu marido também idoso, foi uma promessa de Deus. Isso vai enchendo o nosso coração de fé. E isso vai nos dando o quê? Expectativas que nós também tenhamos as nossas promessas realizadas. Então, a primeira causa é a falta de leitura bíblica. E é por isso que o inimigo, a todo momento, ele faz com que nós não consigamos ler a Bíblia. Vocês não acham isso impressionante? Às vezes a gente passa horas no celular lendo várias notícias, mas a gente não consegue sentar 10 minutos para ler a palavra. Queridos, isso é espiritual. E o que eu estou dizendo aqui são causas espirituais, tá bom? Outro ponto. Talvez você tenha tido uma experiência dolorosa na sua vida. E a gente tenha o costume de a primeira coisa, quando nós sofremos uma frustração, a gente quer jogar a culpa em Deus. Não é isso? Aí a gente sai da igreja, aí a gente muda de igreja, aí a gente começa a reclamar. E essa dor que muitas vezes nós carregamos e que gera essa incredulidade prática no nosso coração, ela vem de vários fatores, pode ser de várias coisas. Alguém de repente que te ofendeu dentro da igreja. Essa semana, eu não sei se vocês viram, mas viralizou muito na internet, eu vi essa semana ao menos. Um vídeo onde, eu não sei se ele é pregador, se ele é influenciador, eu não sei, não conheço. Mas ele colocou uma mesinha num espaço público e colocou um cartaz assim. Se você já foi ferido pela igreja, sente aqui. Alguma coisa nesse sentido. E muitas pessoas sentaram ali. E elas colocavam fone de ouvido, e eu acredito, ali não dizia o que falava no fone, mas tocavam louvor na postagem. Então eu creio que era aquele louvor que as pessoas escutavam. E as pessoas choravam. E aí a gente vê como que as pessoas feridas, elas ferem. E quando nós não compreendemos o tempo do Senhor na nossa vida, a gente passa a fazer isso na vida de outras pessoas. A gente passa a ferir as pessoas. Ao invés de nós trazermos pessoas para a igreja, a gente começa a afastar as pessoas da igreja. Porque a gente fica amargo. A gente fica com o coração endurecido. E isso acaba prejudicando o coletivo.
prejudica você em primeiro lugar, mas prejudica as pessoas que estão ao seu redor também. Então, essas experiências dolorosas, queridos, eu poderia aqui pontuar muitas coisas. Às vezes nós perdemos entes queridos e a gente não se conforma com isso. Se você crê no Deus que você diz que crê, Ele é que está no controle de todas as coisas. Ele é quem dá vida, Ele é quem tira a vida. O tempo dEle é perfeito. Então você não precisa ficar arrastando essa amargura para o resto da sua vida. Glorifique a Deus pelo tempo que você passou com essa pessoa. Às vezes você tem um sonho adormecido que para você só faria sentido com aquela pessoa que já morreu. Mas Deus está dizendo, o plano que eu tenho para você é para você ser realizado em mim. Você vai conseguir viver as promessas que eu tenho, você mesmo não estando com esse ente querido. E a gente precisa compreender essas coisas, para que a gente consiga viver uma vida mais leve, uma vida de alegria, uma vida feliz com Deus. Eu acho engraçado que muitas vezes, né, a gente comenta sobre isso, às vezes a gente pergunta assim, a gente acha que tem uma pessoa que está bem, e a gente chega para ela e fala assim, tá tudo bem? Aí a pessoa começa, tipo assim, não está nada bem. Só que a pessoa às vezes está ali postando muitas coisas na internet, como se tivesse, nossa, parece que Deus só ama aquela pessoa. E aí você vai ver lá dentro da pessoa, é amargurado, é um coração endurecido. Mas diante do quê? Das frustrações. E o porquê isso? O porquê que nós somos frustrados? Outro ponto que eu anotei. Nós criamos expectativas equivocadas sobre Deus. Porque a gente acha que Deus ele tem que fazer tudo da forma que nós queremos. Porque a gente acha que Deus ele tem que ser submisso aos nossos anseios. Ah, porque se não acontecer comigo, como que aquele outro vai olhar para mim? E aí você começa a querer se gloriar, se vangloriar. E eu já disse aqui que toda a glória do que nós recebemos de Deus é para Ele. E aí a gente vai se achando merecedor de todas as coisas. Quando na realidade, nós só precisamos estar firmes no propósito de Deus para as nossas vidas. E aí acontece essas frustrações. E vai gerando uma incredulidade prática. Porque talvez você orou e ainda você não teve a sua oração respondida. E aí você vai e vai levando isso com você. E aí você vai vivendo no automático. E aí você vai vivendo numa religiosidade. Porque a fé, o empenho que você deveria ter para clamar ao Senhor, para louvá-lo, para adorá-lo, você está aí murmurando, se queixando, buscando estratégias pela força do seu braço para você se cansar. E queridos, e é isso que o inimigo faz com a gente. Ele quer nos cansar, ele quer nos tirar do foco. Ele quer que você pense que você é estéril para o resto da sua vida, quando na realidade já tem uma promessa liberada sobre você. Então, que você nessa noite, você comece a pensar aí, naquele sonho adormecido que você tem. Uma promessa que Deus já te fez e que ainda não se cumpriu. É uma noite, queridos, como eu falei, é uma palavra de confronto também, mas é uma noite em que Deus, Ele está nos dando esperança. Ele quer que você renove a sua fé plena nele, não só uma fé teórica, onde você fala, eu creio, mas aí, por exemplo, tem algum vizinho doente, aí você tem fé para orar por aquele vizinho, mas aí por você fala, ai, não dá, ai, o médico falou que eu estou com uma doença X, então não tem como. Que fé é essa? Que fé é essa? E aí a gente, às vezes, vive dois extremos, né? Como nós sabemos que tem o tempo certo do Senhor, nós ficamos estagnados, a gente não faz nada esperando só com que Deus faça. Uma vez eu já contei para os jovens, para a minha profissão, né? Para quem não sabe, eu sou advogada, então a gente tem o exame da ordem para fazer após a conclusão do curso, que isso que nos habilita a exercer a profissão. E eu tinha uma amiga e ela não passava nesse exame. E ela era da igreja, da igreja que ela... Eu acredito que até hoje ela é do Ministério de Louvor. Então, assim, você pensa que a pessoa, ela tem um conhecimento da palavra. E aí, teve um dia, eu já tinha passado na prova, e naquele dia ia ter o exame, então eu liguei para ela. E aí eu falei, você tá bem para ir fazer a prova? Vai tranquila, tal, dando aquele incentivo. E ela virou para mim e falou assim, tá tudo bem. Eu falei, tá, mas você estudou?
Aí, porque eu vi assim, né, no decorrer do curso, como que ela levava ali as matérias. Eu falei, você estudou? Ela falou assim, se Deus quiser eu passo, se Deus não quiser eu não passo. Queridos, isso já fazem, sei lá, 13 anos. Ela não passou. Entendeu? Aí Deus é o culpado disso. Aí ela ainda joga a culpa em Deus, porque ela não estudou e ela não passou, porque Deus não quis assim. Então nós precisamos saber que nós também precisamos nos posicionarmos. É como eu falei, tem o tempo de Deus, só que nesse tempo, esse tempo de espera, que é o que nós estamos falando aqui, nós precisamos ter as atitudes. Ou então nós pensamos assim, olha, Deus é soberano, vai ser tudo do jeito que Ele quiser, e aí eu não preciso fazer nada. Queridos, o que você precisa fazer, você precisa fazer. A sua vida espiritual, quem precisa cuidar é você. A leitura bíblica diária, quem precisa ler é você. Não é Deus que vai descer aqui e vai ler para você. A oração que você precisa fazer, é você quem precisa fazer. A visita para um ente querido, para um doente, é você quem precisa fazer. Orar por alguém, é você quem precisa fazer. Ah, meu casamento não está indo bem. Você tem a obrigação de fazer com que ele vá bem. Ah, mas vem cá. Eu e o Danilo, a gente conversa sobre tudo. E quando já o negócio já sai um pouco da linha, opa. Aí até eu brinco, falei, saiu da casinha? Vamos ajustar. Queridos, porque essas coisas elas vão minando. E aí chega lá no fim, a gente fala assim, ah, não era esse casamento que Deus queria para mim, não. Aí, como sempre, a gente joga a culpa em Deus. E como eu falei, às vezes, agora eu vou tratar um pouquinho de casamento. Às vezes a gente, no casamento, começa, pelas nossas atitudes e pelas nossas decisões, a gente passa a ser infeliz. E aí a gente quer tentar consertar, fazendo o que nós não devemos fazer. Tudo em busca da nossa felicidade. E como eu falei, quem disse para você que você precisa ser feliz? Você precisa ser ótimo, você precisa viver ótimo com as promessas que Deus te deu para glorificar o nome dEle. Não se esqueçam disso. E aí você pode pensar assim, nossa, mas está muito confusa essa questão. Como que parece um paradoxo, né? Eu dizer que eu creio em Deus, mas eu não tenho uma fé prática. Eu vou ler outro que aqui fala expressamente sobre isso. Eu vou ler lá no Evangelho segundo Marcos. Todos acredito que também conheçam essa passagem. É capítulo 9, versículo 14. Aqui vai falar do filho endemoniado. Algumas versões pode estar o menino mudo. Então vai dizer assim, ó, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo, de todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogam-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o meu menino. Então ele os trouxe. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem o lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então olha o que o pai do menino disse, eu creio, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma fé, de uma questão de uma incredulidade prática. Existia uma fé em Jesus, mas não na questão de que ele poderia curar o menino. E quando o Espírito Santo ele me trouxe essa passagem, eu falei, isso é muito atual.
Por isso que nós vemos tantas pessoas que parecem que não destravam. Por isso que nós estamos no ano de transbordar e talvez nós já estamos aí, passado na metade de agosto e você ainda não tem transbordado. Porque você não tem entendido o poder que Deus tem sobre a sua vida. Você não tem deixado Deus governar a sua vida. E queridos, eu vou te falar uma coisa. Se você continuar colocando a sua mão e fazendo do seu jeito, você vai continuar sendo frustrado. E aqui eu estou falando para todas as idades. A gente vê que a promessa se cumpriu na vida de Sara. Ela já tinha 90 anos. Então ainda que você tenha uma idade avançada e você acha, já não tem mais jeito para mim, enquanto você estiver aqui, com vida nessa terra, há uma promessa de Deus para você. Viva a sua vida com mais alegria. Porque que muitas vezes a gente vê idosos, e os idosos são amargurados, não tem muito isso? Às vezes os idosos são mais difíceis da gente lidar. Talvez porque para eles falta essa esperança. Talvez porque eles não compreenderam que Deus é o Deus deles até o último dia que estiver respirando. Enquanto seu coração bater, queridos, há esperança para você. Há promessa de Deus para a sua vida. Tira esse sonho adormecido de dentro de você. Você está diante de um Deus poderoso. Não deixe com que esse sonho adormecido traga uma amargura para o seu coração e gere uma incredulidade na sua vida, que te paralisa, que te faça ser estéril, que impeça o agir de Deus na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, na sua família, no seu trabalho. Busque essa presença constantemente. Busque, tenha a fé de Abraão. Abraão, eu tinha até colocado aqui como uma conclusão, mas eu já vou falar agora. Lá em Romanos vai dizer assim, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso aos olhos de Deus, em quem creu. O que Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que Sara já estava sem vitalidade. Não, desculpa, eu pulei aqui. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Então nós vemos que Abraão não duvidou e nem foi incrédulo às promessas de Deus. E aí, queridos, como que está o seu coração essa noite? Como tem sido a sua vida? Se você fizer uma retrospectiva até que curta, mas como tem sido a sua vida de uns dias para cá? Você está plenamente satisfeito em Deus porque Ele é perfeito. Então se você olhar e dizer assim, olha, eu não estou plenamente satisfeito em Deus, é porque há algo em você que precisa ser tratado. Há algo em você que precisa ser mexido. Há um sonho adormecido, uma ferida adormecida, que ela precisa ser aberta, para que você passe a viver uma vida de prática de fé com Deus. O fato de nós estarmos aqui hoje é glorioso. Eu creio que Deus se alegra com a nossa celebração, o nosso culto a Ele. Mas o quão maravilhoso é nós podermos experimentarmos a experiência de Deus na nossa vida. Não é maravilhoso quando a gente ouve um testemunho de um irmão? A gente não fica feliz? Mas aí ao mesmo tempo a gente fecha o nosso coração porque a gente pensa assim, isso não se cumpriu na minha vida. Olha, aquele irmão ali, ele estava buscando e ele recebeu, mas ainda o que eu preciso não se cumpriu na minha vida. Queridos, talvez você esteja colocando a mão aquilo que você não tem que pôr. Talvez você esteja querendo buscar caminhos mais curtos e atrasando o processo de Deus na sua vida. Aqui também eu anotei que nós temos, além das causas que geram essa incredulidade, nós temos também as consequências espirituais disso. E uma delas é que a gente acaba perdendo a comunhão com Deus. No aspecto de nós mesmos buscarmos, porque Deus sempre está ali de prontidão para nós. Mas essa incredulidade no nosso coração, ela vai nos distanciando do Espírito Santo.
a gente passa a não buscar mais. Porque a gente pensa, como eu falei, a gente vai para os dois extremos. Ou que Deus é soberano, não vai se cumprir na minha vida, ou vai se cumprir lá no tempo que Deus quiser, porque é Ele que estabelece todas as coisas. E de fato é. Mas como eu falei, a gente tem um caminho a percorrer. A gente tem um processo. A gente tem as nossas escolhas. E Deus, Ele não é invasivo. Você vai fazer, você vai quebrar a cara. E você vai sofrer as consequências disso. Então, a consequência, uma da que eu entendo que é a mais grave, é que a gente perde a direção do Espírito Santo. E aí, a gente passa a não ter uma base sólida. E é onde a gente começa a acreditar em heresias. A gente passa... Isso também vai de encontro lá com as causas, né? Que seriam o não conhecimento da palavra. A gente passa a acreditar em muitas coisas. Porque hoje, nós temos livre acesso à informação. E isso é bênção, mas também é uma maldição. Porque a gente busca de um tudo. Tudo que você pesquisar agora, se você pegar aí sua página, jogar no Google e você pesquisar sobre qualquer coisa, você vai ter uma resposta daquilo. Só que muitas vezes, até mesmo quem diz que ministra a palavra de Deus, está desvirtuando os princípios do Senhor. Então, se nós não tivermos esse conhecimento, se nós não tivermos a direção do Espírito, a gente vai acabar fazendo errado. E a gente se desvia. E a gente começa a falar coisas que não estão dentro da Bíblia. A gente começa a querer justificar os nossos erros através de opiniões de internet, quando na realidade nós precisaríamos buscar direção na palavra do Senhor. Amém? Aí a gente passa também a ter a instabilidade espiritual. Como eu disse, a gente passa a não buscar mais, porque a gente acha que já não tem mais jeito. A gente passa a não dar mais frutos espirituais. Porque a gente não busca, aquele que não busca não se alimenta, e se você não se alimenta, você não tem como transmitir para ninguém. Aí passa a ser o quê? Somente as heresias. Aí às vezes você nem está no Espírito e você quer aconselhar uma pessoa, e você está pior do que ela, e você não só estraga a sua vida, como você estraga a vida do outro. Mas, lembrando, a gente sempre quer dar o nosso jeito. Outra questão aqui, a gente passa a ter ansiedade e medo. Eu estava conversando até com o bispo sobre essa direção que o Espírito Santo havia me dado da ministração, e ele me recordou lá de Jacó, até ele acho que ministrou hoje pela manhã sobre Jacó. Jacó tinha uma promessa de proteção sobre a vida dele, mas ele teve o quê? Medo. E isso fez ele sair da direção. Às vezes você tem um chamado, mas você tem medo. E isso te paralisa. Ou isso faz com que você vá fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. Então a gente precisa, queridos, estar o tempo todo alerta. Se a gente vacilar um pouquinho, o inimigo, ele vai tentar atacar nós de alguma forma. Porque essa incredulidade prática, queridos, ela paralisa muita coisa na nossa vida. Isso é muito sério. A incredulidade prática, ela cria barreiras entre você e Deus. Eu vou dar um exemplo engraçado, que quando eu estava pensando nisso, essa questão de nós não estarmos vigilantes. Esses dias eu estava em Guarulhos, fui fazer uma audiência, na verdade eu estava esperando no saguão e me deu vontade de ir ao banheiro. E eu fui. Aí ali ainda o Danilo tinha ido primeiro, eu falei, onde que é o banheiro aqui? Ah, ali, tal. Eu fui. Aí beleza, eu usei o banheiro, saí e tal. Quando eu fechei a porta, saindo, eu vi que tinha um advogado que olhou para minha cara e deu risada. Uma senhora que estava acompanhando ele deu risada. Eu falei, meu Deus. Aí deu um sorrisinho assim, fechei a porta, olhei. Eu entrei no banheiro masculino. Eu usei o banheiro masculino. Tudo bem, era individual. Ok, mas assim, quando eu preparava isso, eu lembrei desse episódio e falei assim, se eu tivesse um pouquinho vigilante, se eu tivesse prestado atenção na porta que eu entrei, eu não ia pagar esse mico, eu não ia passar essa vergonha. Aí eu entrei no banheiro masculino, aí o advogado, tipo assim, tá tudo bem. Mas assim, foi uma vergonha na hora, minha bochecha ficou, porque estava cheio o hall. E tudo bem, é uma coisa assim, bem pequena, obviamente, perto de uma questão espiritual tão grande, mas é só para dizer para você assim que nós precisamos estar vigilantes, porque quando nós não fazemos as coisas conscientemente, a gente tende a errar, queridos. E aí quem paga o preço somos nós, aí vão rir de você. Só para descontrair um pouquinho. Mas foi algo assim que me marcou. Eu falei, agora eu nunca mais entro no banheiro sem olhar direito a porta.
E estava bem lá, homem, o desenho do bonequinho lá, tá ok. Mas eu estava desatenta, eu estava pensando em outra coisa, não estava ali, entendeu? E aconteceu. Então, que esse exemplo, né, bem simples, fique aí de lição para você, assim, de quando nós precisamos em todo momento estar cuidando das coisas. Estar atento ao que nós estamos fazendo. Amém? E aí, a gente passa a ter também, uma das consequências, a gente passa a ter um relacionamento superficial com Deus. A gente acaba criando um relacionamento sem raiz. A gente passa a viver uma vida de qualquer forma. Eu até anotei aqui que é isso, a gente cria um relacionamento mecânico com Deus. Isso é perigoso demais. E com isso, já tem estudos que comprovam, óbvio, já tem estatísticas e tal, mas para nós nos desviarmos do caminho de Deus, a primeira porta seria essa incredulidade prática. Que aí a gente vai se afastando, e quando nós vamos ver, nós já nos desviamos. Então, é um assunto verdadeiramente assim, que quando o Espírito Santo falou comigo, eu falei, é bem forte. É bem forte. Porque a gente às vezes não entende o porquê que as coisas não acontecem, mas somos nós quem estamos dando causa a isso. E aí a gente vive aquela vida bem de rotina, né? Eu durmo, acordo, levanto, faço, e o que eu preciso que Deus faça por mim não está acontecendo. O bispo até ministrou recentemente aqui também, referente à questão que daí a gente passa a usar amuletos, né? Para querer trazer ali algo para nós. A gente já vem para o culto sabendo toda a cronologia do culto, e a gente já vem sem aquela expectativa de receber algo de Deus. Mas Deus, Ele está o tempo todo conosco. A unção dEle, a bênção dEle está todos os dias liberado sobre a nossa vida. É só nós compreendermos e saber como que nós vamos fazer isso. Se nós vamos querer viver uma vida constante na presença dEle, ou se nós vamos querer continuar vivendo a nossa vida do nosso jeito, dando os nossos pelos nossos meios, e aí viver uma vida frustrada. E aí, com esses exemplos, então, a gente pode compreender que a vitória ela não está na força do nosso braço. A vitória, ela está na fidelidade de Deus para cada um de nós. Então, aqui recapitulando, já vou partir para o fim. A gente vê que, com a incredulidade, a gente faz o que nós não devemos fazer. Sara foi e colocou a mão naquilo que Deus não havia pedido. Sofreu consequências, como nós já vimos, ela sofreu consequências. A sunamita também. Ela teve a promessa dela, depois ela passou por uma outra experiência, que foi a morte do filho, só que ali ela já estava diligente. Ela foi até o profeta, ela sabia quem que podia socorrer ela no momento da angústia. Ela não ficou se lamentando para Geazi, ela não ficou se lamentando para ninguém. Quando perguntavam o que ela dizia, vai tudo bem. Mas ali ela já sabia quem ia poder fazer pelo filho dela. Ali ela já sabia. Então teve um tratar na vida dela. E talvez essa noite Deus esteja falando com você, querendo te dar esse tratamento. Talvez não. Hoje nós não vamos até um profeta. Hoje nós temos acesso direto ao Pai. O véu já se rasgou. Você tem livre acesso ao Pai. E lá em Números, diz assim, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Queridos, Deus é fiel. Deus é fiel. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus é fiel. Em todo tempo Ele é fiel. Talvez nós que estamos aí dispersos e não compreendendo o que Deus tem para nós, mas Ele permanece fiel. Então que essa noite, guarde essa palavra no seu coração, mas com alegria, com esperança, porque como eu falei, Deus Ele já enviou o Filho dEle, o véu já foi rasgado, nós temos livre acesso. E a palavra diz que nós podemos clamar a Ele, que se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos responder. Então, qual é a atitude de fé que você precisa ter hoje para reverter essa esterilidade que você está vivendo?
Queridos, lamentar não vai resolver. Você precisa clamar a Deus. Você precisa orar a Deus. Os pontos que eu entendo que são principais para que você acabe com essa incredulidade, comece a ter uma vida frutífera em Deus, seria leitura da palavra, você confessar, como o pai desse menino fez. Ele chegou diante de Jesus e ele confessou: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Você tem que confessar diante de Deus aquilo que está no seu coração. Ele conhece, mas expressa isso para Ele. Faça como Ele fez. Então você precisa primeiramente reconhecer e se arrepender dessa vida de incredulidade prática que você tem vivido até hoje. Depois, você tem que ter conhecimento na palavra, para que nenhum vento te leve nem de lá e nem para cá. Isso também diz a palavra do Senhor. Deixa coisas de criança. Isso vai estar lá em Efésios, salvo engano, acho que é Paulo que diz para a igreja. Deixa as coisas de criança. Porque aí você não vai cair em ciladas, em argumentos fracos. Não, você vai estar firmado na rocha. E aí, não tem como você querer ter um relacionamento com alguém se você não conversa com essa pessoa. Aí você precisa ter uma vida de oração. Querido, esses são os princípios básicos de uma vida cristã. Se você está negligenciando em qualquer uma delas, você pode ter certeza que aí no seu coração pode ter uma raizinha de incredulidade e que isso está afastando as bênçãos de Deus na sua vida. E que isso está impedindo o trabalhar de Deus na sua vida. Amém? Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Eu já vou pedir para o Ministério de Louvor subir, para o apóstolo também. Mas que essa noite o seu coração ele consiga arder na presença do Senhor. Que você possa pedir perdão pelo tempo que você não tem crido nas promessas dEle para a sua vida. Que você possa pedir para que Ele faça com que você verdadeiramente acredite. Que você recobre a sua consciência de filho essa noite. Que você possa restaurar a aliança. Ele tem uma aliança com você. E talvez você quebrou essa aliança, queridos. Então que você possa pedir para Ele restaurar essa aliança essa noite. Que Ele possa renovar a sua fé essa noite. Para que você possa começar a crer no impossível para a sua vida. Deus, Ele é um Deus de milagres. Ele faz milagres, Ele fez muitos milagres, Ele continua fazendo milagres, Ele continuará fazendo milagres. E as bênçãos que Ele tem para você, vai ser para a sua descendência também. Às vezes você olha e fala assim: nossa, mas os meus pais foram tão difíceis. E você quer replicar isso para a sua geração futura. Quebre isso em nome de Jesus. Seja você uma terra fértil dentro da sua casa. Tenha uma vida abençoada, um lar abençoado. Que da sua boca saiam palavras de esperança, de amor. Não palavras de um coração amargurado, um coração incrédulo. Um coração que não crê nas promessas de Deus. Queridos, é noite de você clamar a esse Deus. Não fique olhando para mim, não. Feche os seus olhos essa hora. Se você quiser, ajoelhe. Se você quiser ficar em pé, fique em pé. Você tem liberdade no Espírito. Mas Ele conhece tudo que há dentro de você. Se há alguma ferida que tem te tirado, que tem feito você desacreditar que Deus tem planos maravilhosos para você, queridos, essa noite o Deus que restaura, Ele está aqui. Ele está com bálsamo, como já foi dito aqui, Ele está com bálsamo de Gileade, trazendo cura para a sua vida. Oh Deus, oh Pai, em nome de Jesus, eu oro essa noite, Pai, pela Tua igreja, eu oro pela minha própria vida, Senhor. Eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço pelo Teu amor, Pai, porque é uma palavra que realmente nos constrange, é uma palavra, Senhor, que nos faz refletir, mas é uma palavra de amor, porque quem ama cuida, quem ama dá direção aos Teus filhos, quem ama não deixa ninguém desperto, fazendo tudo aquilo que acha que tem que fazer. Oh Deus, faça-nos ter um coração verdadeiramente fiel a Ti, Pai. Deus, se nós quebramos um dia essa aliança contigo, Pai, se nós somos infiéis, restaura essa aliança essa noite, Pai. Oh Deus, nós viemos aqui com uma expectativa em Ti. Oh Deus, e nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso. Oh Deus, então ouça o clamor da Tua igreja. Ouça, Senhor, vai despertando, Espírito Santo, aquele sonho adormecido. Que esse sonho tem feito com que a Tua igreja, Senhor, não gere frutos. Oh Deus, faça com que esse sonho adormecido ele venha a ser desperto essa noite, Pai.
Oh Deus, para que essa pessoa busque, clame a Ti, Senhor, pela realização desse sonho. E para que a vida dela, Senhor, possa ser uma vida, Senhor, onde possa transbordar, Deus. Transbordar das Tuas bênçãos. Transbordar, Senhor, de palavras de amor. Oh Pai, nós queremos ser essa igreja, uma igreja fiel, uma igreja, Senhor, verdadeiramente crente. Não, Senhor, somente uma fé teológica, mas uma fé prática. Uma fé, Senhor Jesus, onde nós podemos sim orar pelos enfermos e eles saírem daqui curados. Onde nós possamos, Senhor Jesus, clamar por restauração nos casamentos e as barreiras caírem e casamentos serem restaurados. Oh Deus, é nesse Deus que eu creio, Pai. Faça a Tua igreja, Senhor, crer dessa forma, para que nós possamos a cada culto adentrar aqui, Senhor, e sair daqui com a Tua porção, sair daqui renovados, cheio de esperança, cheio de alegria, para que nós possamos transbordar para outras pessoas, Senhor, e para que essas pessoas também se acheguem a Ti, Pai, e que o nosso coração, Pai, diante de tudo isso, venha sempre compreender que tudo é para a Tua honra, tudo é para a Tua glória, e tudo é para o Teu louvor, Deus. Pai, é assim que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor, amém.